Gente, aqui tá lindo o sol hoje, a semana já começou totalmente produtiva, eu tô super feliz. Eu espero que sua semana também seja produtiva, né? Eu acho que a minha vai ser, porque já começou ótimo, eu tô super feliz. Enfim, gente, hoje eu vou dividir com vocês um pouco da minha história, porque muita gente me perguntou nos comentários, e todo vídeo que eu faço tem sempre alguém que me pergunta como que eu vim parar aqui, né? Como que é morar aqui, então tem muita gente com essa curiosidade. Então hoje eu vou dividir essa história com vocês, mas antes de eu dividir essa história com vocês, eu vou... primeiro, né, eu vou voltar lá um pouco lá atrás e contar pra vocês um pouco do que era a minha vida antes de eu chegar aqui, né? Meu nome é Daniela, pra quem não me conhece, eu sou formada em Biologia pela PUC em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E eu tinha esse sonho de ser cientista, bióloga marinha, e aí eu fui, né, fiz esse curso, mas fiquei bastante frustrada no Brasil pela falta de investimento em pesquisa, em qualquer coisa, né? A gente sabe que ser biólogo no Brasil não é fácil. Mas também tem um lado do inglês que eu senti assim que eu precisava para poder fazer minhas pesquisas, seja lá o que for, né? É sempre bom você ter um curso e ter o inglês para complementar. Então eu recebi o convite da minha irmã, que já estava morando em Nova York, para poder passar um tempo lá com ela. Mas aí eu fui com a intenção mesmo de aprender o inglês, né? Só que quando eu cheguei em Nova York, eu me encantei com a diversidade, né? Com a quantidade de gente, de outras culturas. Um país onde tudo funciona, tudo era novo, né? Tipo, muito grande. Tudo funciona e tudo muito rápido, sabe? Então, assim, eu fiquei encantada com isso, mas também com um pouco de medo, né? No início. Mas aí, tipo, depois logo que eu fui, eu já fui logo matriculada na escola, né? Então eu fui, estudei o inglês, todos os dias eu ia na aula de manhã, fazia minhas atividades, né? E procurava sempre fazer tradução de vídeo, de filme, sentava na frente da televisão e ficava lá traduzindo horas. E eu acho que isso foi o que também me ajudou muito a aprender o inglês rápido. E depois de 2 meses eu falei, não, eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou, né, trabalhar, igual todo mundo que tá aqui. E aí eu procurei um emprego, trabalhei numa casa de câmbio. Foi o meu primeiro emprego, porque o dono de lá queria uma menina que falasse português e entendesse o espanhol. Então eu fazia, né, essa transferência de dinheiro pro pessoal dessa casa de câmbio pros países da América Central ali e América Latina também. E aí eu fiquei lá por 6 meses, trabalhei, né, nessa casa de câmbio. Mas aí eu tava um pouco cansada, eu falei, gente, se eu não for mais ousada, se eu não for enfrentar o gigante, né, porque eu falo que em Nova York é briga de cachorro grande, né, não é qualquer uma que consegue sobreviver lá não, é bafo, é muito difícil mesmo. Mas aí eu também sou muito ousada, eu sou cara de pau pra caramba, então eu peguei, né, arrisquei, uma coisa que ninguém quer muito fazer em Nova York agora, né, nesses recentes últimos 10 anos, né, que as coisas estão mais difíceis por lá. Ninguém tá arriscando muito perder o que tem. Então eu cheguei a esse ponto de falar, né, eu tô sempre me testando, né, então eu já tô acostumada com isso. Então eu cheguei, olha, pro meu chefe, né, eu falei, olha, eu tenho que sair daqui pra poder trabalhar em um lugar onde eu possa falar inglês, porque senão eu não vou aprender. Adorei trabalhar com você e tudo, muito obrigada e tchau, né? Saí, na cara de pau, ele me deu o cheque, né? O dinheiro no envelope, lá toda semana eles pagam, né? Tem o pagamento toda semana, eles colocam no envelopinho e aí você recebe por semana em Nova York. Então, naquela semana eu tava super bem, já tinha juntado um dinheirinho e falei, não, se eu não conseguir emprego daqui no próximo mês, pelo menos eu já tô bem. Nessa época eu morava com a minha irmã, então não tinha que pagar muitas coisas. Então fiquei tranquila. Mas aí eu consegui um emprego de babá, né, de babysitter. E aí tava olhando essa menininha e eu recebia $800 por semana.
né? E o apartamento de uma das minhas amigas, ela tava alugando um quarto por 800. E eu falei, 800, uma semaninha de trabalho. Então eu já vou sair logo da casa da minha irmã e vou viver sozinha. Aí eu fui, né? Trabalhei como babá e aí fui sobrevivendo, né? Mas aí chegou ao ponto de que depois desse trabalho de babá eu fiz o catering, né? Que é buffet, né? Eu trabalhava com uma chefe de cozinha brasileira, chefe pessoal. Ela ia nos apartamentos de gente assim, milionária lá em Nova York, em Manhattan, para fazer os jantares, né? Organizados assim, para aquela quantidade de visitas, né? De visitantes, de convidados. E aí eu era a mão direita dela. Nesse trabalho eu aprendi muito de culinária, muito de servir mesa, muito de etiqueta, muita coisa boa. E aí eu fiquei nesse trabalho que era o trabalho principal que eu tinha, né? E sempre emendava um ou outro trabalho para complementar, até para sustentar o estilo de vida que eu tinha naquela época, né? Tipo, eu gostava de comprar coisa cara, sabe? Tipo, eu era meio fútil até, eu falo, né? Porque hoje em dia eu não sou muito apegada com essas coisas, mas antes eu era. Então, para dar conta desse estilo de vida, eu trabalhava muito. E eu trabalhava em 3 empregos. E eu queria já sair de Queens, que é onde eu estava morando, para ir para Manhattan, morar em Manhattan. Então, para pagar um apartamento em Manhattan, você tem que trabalhar mais. Então, eu trabalhava mais. E tinha época que eu tava trabalhando, assim, tipo, 3 trabalhos por dia, né? E aí, eu mudei para Manhattan, consegui um apartamento, assim, lindo lá no Sorro, um apartamentozinho bem pequenininho, um estúdio praticamente. Mas esse apartamento também, o estilo de vida que eu tinha, me propiciou conhecer pessoas muito legais e pessoas que me acrescentaram muito e fizeram com que as portas abrissem para mim lá em Nova York. Inclusive, eu encontrei um rapaz, né? Eu fiquei noiva dele e depois a gente fala disso. Mas enfim, eu tava trabalhando igual cachorro, sabe? Muito. E no final do dia eu tava voltando pro apartamento, ninguém me esperando, sozinha, né? Eu falava, gente, eu tô trabalhando aqui praticamente só pra sobreviver. Então eu acho que eu tenho que mover um pouco mais, sabe? Tudo que começa a me incomodar me faz mover. Então eu não sou muito apegada com coisa nem com situações. Se alguma coisa tá me incomodando, eu vou ter que ir pra algum outro lugar, sabe assim? Então, aí isso começou a me incomodar, o fato de eu estar trabalhando muito, o fato de eu estar trabalhando só pra sobreviver, pra pagar apartamento, pra pagar comida, transporte, essas coisas, sabe? E eu acabei percebendo que minha vida tava deixando de ter um pouco de sentido, assim, sabe? Pra que eu tava fazendo tudo isso? É claro que todo o dinheirinho também extra que eu tinha, eu investia muito em curso em Nova York. Então eu fazia curso de culinária pra mim, como é que fala? Pra ajudar no trabalho. Fazia curso de fotografia, fiz curso de desenho de moda, fiz curso de como administrar uma marca lá em Nova York, na FIT, que é um instituto de moda, assim, um dos melhores do mundo. E eu fiz bastante cursinhos, assim, de verão lá. E sempre estava investindo em alguma coisa, sabe, pra mim, pro meu crescimento. Então, assim, Nova York foi, assim, uma baita de uma escola pra mim. Eu nunca vou esquecer esse lugar. Eu quero voltar lá pra visitar, mas não pra morar, porque Nova York não é um lugar pra você ter família, e é isso que tava me incomodando. Eu tava trabalhando muito, mas não tava tendo tempo pra ter amigos, nem tempo pra ter noivo, nem namorado, nem muito menos pra fazer família. Então, assim, o fato de eu ter encontrado um cara legal que ia me dar uma estabilidade e tudo também era uma coisa, era uma opção, né? Deixa tudo isso e vai viver como housewife, né? Tipo, dona de casa, praticamente. Mas aí também o meu relacionamento com esse rapaz não tava lá essas coisas dele. Sabe quando a gente tá no relacionamento, mas a coisa não clica direito, assim, sabe? Tem sempre um pontinho ali, outro aqui que você te faz pensar. E aí, se você tem dúvida, é melhor, né, mover. Aí eu decidi, né? Eu falei, minha vida tá muito assim, sabe? Eu tô crescendo, claro, né? Mas tem uma parte de mim que é muito romântica, tem uma parte de mim que é muito assim, lá nas raízes,
que é essa coisa de ter uma família, né? Eu sempre quis casar, ter filho. E também eu gosto de ter amizades, eu gosto de ter amigo, e eu não tava tendo tempo pra isso em Nova York. E aí eu fui pro Brasil, né? Eu falei com meu noivo, olha, eu vou pro Brasil pra passar umas férias, né? Eu vou passar mais ou menos uns 5 meses, então vai demorar um pouco essas férias. E aí ele foi e colocou a aliança no meu dedo e falou, olha, agora você tem um motivo pra voltar. Porque ele achou que eu não ia voltar muito porque eu tinha devolvido apartamento. Porque lá em Nova York você não pode ficar com apartamentos vazio muito tempo, né? Você devolve e quando você chegar você pega outro. E aí eu devolvi o apartamento e tal, coloquei alguma das minhas coisas de móveis assim num storage, né? Numa garagem lá que eles têm que é organizada já pra você fazer isso. Quando você volta, você abre o cadeado, pega as suas coisas. E ficou lá, essas coisas. Aí ele pegou e me botou a aliança e falou, agora você tem um motivo pra você voltar. E aí eu fui pro Brasil, né, sem muita certeza do que eu ia fazer. Não dei pra ele nenhuma resposta, nada. Falei com ele que, ó, eu precisava pensar, mas que era mais positivo do que negativo. Aí eu cheguei no Brasil e antes de eu chegar pro Brasil, eu convidei vários amigos pra ir lá passar férias comigo e tudo, né. E um deles é o meu esposo hoje, o André, a gente vai chegar lá. E aí ele foi, né, passar lá, tipo, eu achei que ele fosse passar uma semana, mas ele passou o mês inteiro. E aí eu fui com essa incerteza, sabe, o que eu ia fazer da minha vida, eu não tenho medo de nada. Então eu fui pro Brasil, assim, com essa incerteza, poderia ficar lá, poderia voltar, ou poderia ir pra outro lugar, né. A gente, depois que mora em Nova York, pode morar em qualquer lugar do mundo, sem problema. Sério, é briga de gigante mesmo. Se você enfrentou esse gigante, você pode morar em qualquer outro lugar que não tem problema. E aí o André foi, né, pra me visitar. Foi o único dos que eu convidei que realmente pôde ir, né. E aí ele foi, a gente começou a se divertir, sair pras baladas, sair pra passeios legais, fizemos bastante coisa juntos, assim. Ele conheceu a minha família, né? E eu conheci ele em Nova York, assim, num evento que tava tendo lá no Central Park e tal. E aí ele foi. E aí eu cheguei e passamos o mês, né, todo inteiro, assim, ele conhecendo a minha família, a gente se divertiu, a gente viajou um pouco juntos, até fomos a Ouro Preto. Aquela coisa de amigo mesmo, não rolou nada, a gente nem sabia que tava nesse ponto de um interessar pelo outro. Mas é porque o André, ele é assim, ele é uma pessoa que ele tem amigos que saem do Canadá pra ver ele, sabe? Ele é uma pessoa muito querida e um menino que todo mundo quer ser amigo dele. Então, ele foi sem intenção mesmo, porque, né, um convite de uma amiga. Não importa se é mulher ou homem, eu vou. E foi. Aí nós passamos esse tempo juntos lá e no último dia, né, ele tava indo pro aeroporto, eu levei ele no aeroporto, ele tava indo pra Polônia pra visitar, né, aqui pra Polônia pra visitar a mãe dele. E aí ele me convidou também, né, aí eu não aceitei o convite, né, mas não dei nenhuma certeza que eu ia também, até porque meus planos era ou ficar no Brasil ou voltar pra Nova York. Mas aí, quando eu tava levando ele pro aeroporto, eu senti uma coisinha assim, sabe? Tipo, parecendo que alguma parte, uma partezinha de mim tava saindo junto com ele também. E aí eu não falei nada, eu fiquei quietinha, só observando, né? E aí um dia antes de eu sair de Nova York, né? De eu voltar pro Brasil de férias, eu lembro de eu estar na janela do meu apartamento em Manhattan, com as mãos cruzadas assim, olhando pro céu, pedindo a Deus que me mandasse um homem legal que eu realmente amasse pra poder casar, porque eu tava com essa dúvida no meu coração, né? Um homem que falasse de Deus, que lesse a Bíblia, que fosse espiritual, que não comesse carne. E aí eu lembro de eu ter pedido isso. E aí o André, né, nessa correria de férias e tudo, não é que quando ele tava no apartamento que eu ajeitei pra ele ficar lá, não é que ele me pede pra ler uma passagem da Bíblia pra ele e a gente discutir essa passagem da Bíblia e a gente ficou assim a madrugada inteira falando de Deus, de espiritualidade, foi incrível assim, sabe? Foi muito especial. Eu acho que foi essa noite que eu comecei a sentir alguma coisa por ele, mas eu tinha esquecido que eu tinha pedido isso a Deus. E aí no dia que ele tava indo embora, né, que ele tava lá fazendo o check-in no aeroporto, eu lembrei, eu falei, gente, é ele. E ele tá indo, sabe? O que eu vou fazer agora, sabe? Minha mão começou a ficar gelada, eu comecei a ensaiar uma lagrimazinha no carro, né?
assim, meio que disfarçada. E aí eu senti uma coisa, eu falei, eu acho que eu vou pra Polônia. Aí eu fui, né, com a intenção também, já fui com mala grande, porque a intenção era sair daqui depois e voltar pra Nova York, né. Então eu já vim com as malonas, né, inclusive ele até brincou quando ele me viu no aeroporto, e falou, veio pra ficar, né. Eu falei, não, mas a gente vai ficar um tempinho aqui pra ver como é que o senhor mora, né. E aí eu fiquei, né, e tipo, a intenção também era passar um mês, porque ele passou um mês no Brasil e eu vim pra passar um mês aqui e depois ir embora. Mas aí eu vim e já tinha sentido isso que eu tinha sentido, né? E aí eu vim e comecei a observar tudo, sabe? Estudando mesmo, porque eu queria saber se era ele mesmo. E aí eu me encantei com o estilo de vida, com o estilo de vida polonês em si. Mas a família dele em especial era a família assim que eu sempre sonhei pra minha vida, sabe? Uma mãe maravilhosa que trata o filho assim como príncipe, sabe? E a casa e o marido dela, eles andam de mão dadas até hoje na rua, eles têm tipo 50 anos de casados, né? E ela tem o mesmo amor e o mesmo cuidado com o marido dela. Então eu falei, gente, é esse tipo de família que eu sempre sonhei, porque a minha família não é nada assim, é cada um no seu quadrado e você que se vira, entendeu? E a família dele não, a família dele é aquela coisa tipo de filme mesmo, aquela coisa romântica, aquela coisa verdadeira, sabe? Eles se preocupam se um ou o outro tá bem, não só a mãe e o pai, mas as tias, os primos, eles se ligam, eles têm essa coisa de, você tá precisando de alguma coisa, sabe? É incrível, assim, o buraco que tapou no meu coração e na minha vida, o fato de eu ter vindo pra cá. E aí, a mãe dele até, né, chegou pra mim e falou assim, você é a filha que eu nunca tive. E isso me tocou muito, porque ela também é a mãe que eu sempre quis ser, né, que eu sempre quis ter. E ela é uma inspiração, assim, pra minha vida. Eu quero, como mulher, como sogra, como mãe, como, sabe, como mulher mesmo. E eu admiro muito ela. E eu falei, não, eu quero essa mulher perto de mim também, sabe? Eu poder ter uma relação dessa com uma sogra, né, pra mim é maravilhoso. Então eu vou garantir logo essa aqui. E fui ficando mais um pouco, né? Fiquei o mês inteiro. E antes que eu né, falasse com o André, que tá acabando e tal, vou embora, ele me pediu em casamento. E aí foi uma coisa linda, assim, porque ele mandou desenhar o anel de noivado, né? Um pássaro lindo e de ouro, né? Que nossa, é muito lindo. Eu fiquei encantada porque um dia um rapaz espiritual assim me falou que eu sou um pássaro, que eu tenho que voar. E aí ele veio e me deu a aliança com o símbolo do pássaro, né? Tudo assim conecta, né? E aí eu falei, gente, é isso aqui que eu quero pra minha vida, sabe? Eu amei o estilo de vida, é uma cidade super calma, prática pra você ter família, sabe? Segura pra caramba. E eu amei o estilo de vida, então eu falei, realmente eu vou ficar. E a gente casou e desde então a gente vive muito bem, eu sou super feliz. Ele é um homem que respeita muito mulher, a mãe, é um homem de Deus, é um menino espiritual, um menino muito bom, sabe? Aquele príncipe que eu realmente achava que não existia e existe. E ele se chama André, o meu amor, meu marido, que eu amo de paixão. E o pai das minhas filhas, né? Hoje a gente tem 2 filhas. A Sofia tem 3 anos e 5 meses e a Mia tem 1 ano e 5 meses. Então, essa é a diferença. E nós vivemos muito bem. A Sofia vai para a escola 5 minutos daqui de casa. A gente vai na janela ali e vê ela brincando no parquinho da escolinha. Super seguro, sabe? Aqui uma escola que é pública, né? Ela estuda em uma escola pública. É tipo 5.000 vezes melhor do que o Brasil. Não 5.000 vezes, porque assim, se você for comparar uma escola pública aqui com uma escola pública lá. Mas a escola pública aqui é 3 vezes melhor do que uma escola que você paga particular para o seu filho aí no Brasil, né? Você paga o quê? Tipo R$800 por mês para o seu filho estudar em uma escola e ter todo o conforto, as atividades, né? Assim, um pouco mais elaboradas e tudo. Mas eu não sei, me deixa saber aqui nos comentários o que vocês acham desses preços aí. Mas enfim, eu poder oferecer isso para minha filha, sabe? Uma escola que ela tem balé, ela tem dança, ela tem aula de música, ela tem ginástica, com 3 anos de idade, né? As crianças aprendem a pensar de verdade.
E é incrível, assim, sabe? Você vê, né, nas atividades, as atividades que eles fazem, que todas as atividades é coberta de lápis, de tinta, de papel especial, sabe? Um material caro que, se você for pensar, né, no Brasil, você teria até que comprar esse material separado para levar para a criança na escola. Não é assim? Eu não lembro muito bem como é que é. Mas a escola é tudo isso incluído e de graça. De graça não, porque a gente paga tipo 150 por mês para suprir a questão alimentar da criança, mas o restante é tudo de graça. A gente não paga nada, 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 nada. E as crianças também passeiam muito, elas vão muito para parque, para museu, então as crianças aprendem a ser, né, cultas, né? Por isso que os poloneses e os europeus em geral são diferentes, são inteligentes. É por causa disso, porque começa lá embaixinho eles, né, reforçarem essa coisa da cultura, da disciplina, da postura, né? E aqui os poloneses, eles são muito certinhos, assim, organizadinhos, bonitinhos, sentam na mesa como se fossem príncipes, sabe? E princesas, sabe? Tipo, tem que servir a mesa elegante, tudo eles gostam de fazer ao redor da mesa. Então eu amei esse país, eu amei a cultura, eu amei ficar aqui e fazer parte de tudo isso, porque eu sempre quis, dentro do meu coração, eu sempre soube que eu era mais, assim, acho que nesse lado de família, um pouco mais europeia do que brasileira. Até. Eu lembro que a minha avó, né, também, não é todos os brasileiros, mas a minha avó, por exemplo, ela gostava de servir a mesa e ter os filhos ao redor, né? As pessoas no Brasil mais antigas, né, assim, elas tinham esse costume. Hoje em dia no Brasil você vê muitas crianças em frente da televisão. Tudo faz na frente da televisão, chega uma visita em casa, as crianças não dá bom dia, não dá boa tarde, e aqui não, aqui as pessoas, né, as mães não aceitam isso, então os filhos também têm um respeito enorme pelas mães, as mães são muito consagradas, as mulheres são muito consagradas nesse país, é incrível, assim, sabe, o respeito que eles têm pelas mulheres, nas ruas, em casa, sabe, mulher também ajudou muito a construir esse país de volta, né, botar o país de volta onde ele está hoje. Então o respeito por mulher aqui é muito grande. E é isso, gente. Eu vim parar aqui na Polônia por questão de amor e também de paixão, porque eu tô apaixonada com tudo isso aqui e eu nunca deixaria de morar aqui para voltar para Nova York, porque Nova York é um lugar onde você faz dinheiro, mas hoje em dia também não tá lá mais essas coisas. Você não vai fazer esse dinheiro para fazer uma casa no Brasil tão rapidamente igual você fazia antigamente. As coisas mudaram muito por lá. Hoje em dia você trabalha muito para manter o nível de vida que você quer lá e o dinheiro fica lá mesmo, sabe? Eu não tava conseguindo juntar muito dinheiro para fazer nada que eu queria, né? Só investi em cursos mesmo, fiz bastante cursinhos e é isso, né? Tipo, não deu para juntar muito dinheiro. E aqui eu consigo ter uma vida legal, um país tranquilo, onde é 3 vezes mais barato do que no Brasil e sabe, tipo, 2 vezes mais barato do que Nova York, questão de alimentação, transporte, moradia, tudo. Muito mais conveniente morar aqui do que até morar no Brasil. A gente acha que é luxo morar na Europa, né? Mas aqui é 3 vezes mais barato do que morar no Brasil. Virou luxo morar lá. Aí, né? Porque eu fiquei, assim, impressionada a quantidade de imposto que a gente paga aí no Brasil com uma banana. Uma banana que é um produto que vocês produzem aí, né? Que a gente produz aí. E a gente acaba comprando mais caro, porque o preço da banana aí no supermercado no Rio de Janeiro, no Copacabana que eu fiquei, não sei se é por causa da localização, mas estava mais caro do que aqui. Aí você imagina que na Polônia, né, até antes da guerra, por exemplo, nem existia banana, limão, essas coisas, sabe? Coisa de país tropical, não tinha nada disso aqui, entendeu? E vem, assim, recentemente, né, a ter nas lojas esses produtos com preço mais barato do que no Brasil, que é o país da banana. Você fica, assim, impressionada, sabe? Então, assim, Brasil, eu quero voltar um dia a morar, mas quando as coisas estiverem organizadas, porque depois que a gente mora lá fora e a gente está acostumada com civilização, organização e pessoas educadas, a gente não vai voltar pro Brasil porque o sentimento que eu tive, né, dessa última vez é que o Brasil estava andando para trás. E eu não gostei, sabe? Porque eu sou uma pessoa apaixonada pelo meu país, eu queria muito ficar lá, mas eu vi que essa questão estava, assim, impossível a gente quer mudar, a gente quer abraçar
E foi isso também que me fez mudar, né, para os Estados Unidos também, porque quando a gente faz biologia, a gente quer abraçar o mundo com as mãos, e a gente não pode no Brasil ter essa liberdade, porque a política não deixa, né, os governantes não investiam nada em pesquisa. E, enfim, e é isso, gente. Essa é a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essa história também tenha inspirado vocês a não terem medo e saírem mesmo lá pra fora, se as coisas não tão boas aí pra vocês. E não tenha medo mesmo, sabe? É difícil no início, mas a gente se adapta. O ser humano se adapta a tudo. É incrível como que as coisas vão começando a dar certo, sabe? Deus tá no comando sempre. Ele não vai te deixar sozinho. Sempre tem um anjo, sempre tem alguém que vai te ajudar, sabe? Se você tem essa vontade no seu coração de sair do Brasil e ir lá pra fora, arrisque tudo que você tiver e vá, porque vale muito a pena. Você nunca vai ser o mesmo, você vai crescer muito como pessoa, como ser humano, sabe? Vai ter um inglês, vai ter outra língua na bagagem, e isso é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, é o que a gente sabe. Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus. E se inscreva aqui no canal se você é novo, compartilhe esse vídeo com as amigas e com os amigos que têm vontade de saber desse assunto, né? E tirar suas dúvidas em como que é morar aqui fora. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!